Faz pouco, faz pouco tempo que eu cheguei no TikTok, né, e tenho produzido alguns vídeos e também tenho assistido alguns vídeos. E os que mais têm me chamado a atenção são de teólogos atacando a teologia de jovens meninas ou mulheres que estão no púlpito levando a palavra do Senhor. Então, são homens que se acham mais experientes na vida e na palavra, criticando a forma teológica dessas meninas ou mulheres. O que eu acho interessante é que, ao invés deles estarem apoiando essas meninas que não estão aí na balada ou se prostituindo ou outras coisas mais, elas estão procurando viver uma vida reta na presença do Senhor e levando a palavra, igual eles fazem. Agora, o que me deixa muito chateada é saber que esses homens não apoiam essas mulheres e essas meninas por conta da teologia machista deles. Então, eles procuram, através de versículos bíblicos, provar que a mulher não pode liderar, seja no trabalho ou na igreja. Mas por trás disso, existem as feridas do próprio coração deles, existe também a probabilidade deles serem frutos de mulheres inseridas no feminismo, e hoje eles se levantam contra essas mulheres, tentando oprimir, tentando calar. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu mandei uma ideia, uma proposta para o Conselho Federal de Psicologia, falando o seguinte, que eu não achava interessante, por exemplo, os LGBTs homossexuais estarem inseridos junto com as mulheres na defesa da mulher, uma vez que, biologicamente falando, queira eles ou não, eles não são mulheres e o quanto que as mulheres vêm sendo prejudicadas por homens, seja no meio cristão ou seja no meio secular. No meio cristão, de acordo com a visão bíblica, que eles fazem questão de se atentar, enquanto muitas outras lá do Velho Testamento eles não se atentam, é sobre a mulher não poder pastorear e liderar. E o que eu acho interessante é que eles se levantam contra essas mulheres, contra essas meninas, mas quando eles querem se aliviar de alguma forma, seja eles casados ou solteiros, quando eles querem dar uma puladinha de cerca, são essas meninas que eles vão atrás. Aí, voltando sobre o assunto de domínio masculino e esse domínio, provável domínio masculino, inclusive de homossexuais, homens sobre mulheres, é que as mulheres elas acabam perdendo espaço em todos os sentidos. De um lado, a teologia masculina, machista, que dita que mulher não pode liderar sobre homem, seja no trabalho ou seja em uma igreja. Do outro lado, homossexuais que se aproveitam dessa ordenança de homens para poder assumir o lugar das mulheres, ou seja, eles não decidem muito bem o que eles são, e no final das contas são as mulheres que acabam perdendo. Uma vez que a pregação desses teólogos é vamos alcançar vidas, ó, que legal que um homossexual está pensando como a gente, talvez seja um meio de conseguirmos ganhá-lo para o nosso lado, mas ganhar à custa de quem? A custa de sacrificar quem? A mulher, se esquecendo que Jesus já foi sacrificado na cruz, ok? E aí, essa proposta eu mandei não só para o Conselho Federal de Psicologia, mas mandei também para o Senado, como uma proposta de que homossexuais não fossem inseridos junto com mulheres e que as mulheres estão sendo prejudicadas nessa visão. Elas sempre saem prejudicadas, seja na visão teológica ou seja na visão secular. Obviamente que eu não tive resposta, mas eu achei interessante um deputado, não sei se estadual ou federal, enfim, não me atento para eles, levou essa proposta também, acho que para o Senado, não sei, eu só vi ele falando, né? Ele é famoso e cristão, que os homossexuais estão ocupando o lugar das mulheres. Agora, vamos nos lembrar da mulher lá no Éden. Qual foi a intenção do diabo? Ele detestou a criação da mulher. Ele deu um jeito de tentar destruir essa criação. Ou seja, o diabo odeia a figura feminina, porque é dela que saiu Cristo, o Salvador. Ok? Logo, homens que dão lugar ao inimigo, eles inconscientemente vão querer a destruição da figura feminina.
seja nos seus postos de liderança, seja no seu corpo, quando desejam, quando se aproveitam e quando descartam, igual o filho de Davi fez com a meia-irmã Tamar. Logo, para mim, essa visão teológica nos dias de hoje de domínio sobre a mulher e a mulher não poder liderar, seja no trabalho, seja na igreja, para mim não cheira muito bem, não tem características de transformação genuína. Para mim não tem, porque as mulheres, elas não estão sendo cuidadas, amadas e protegidas, seja no meio cristão, seja no meio secular. Sou feminista? Não, não sou feminista, mas eu vivo à luz da Bíblia e eu acredito na justiça e eu acredito na palavra. Se é para viver uma palavra de que a mulher não pode liderar, vamos viver todo o Velho Testamento. Vamos colocar tudo em pratos limpos e viver todas as leis do Antigo Testamento. Porque Jesus foi o único ali no meio daqueles discípulos, com aquela criação machista, cultural da época, que defendia, amava, dava voz às mulheres. Ao meu ver, um homem curado, que é bem resolvido com Cristo, que é bem resolvido com Deus, não se levanta, não se incomoda com uma mulher que está pregando o evangelho. Porque eu acho interessante que tem um monte de menina bebendo, se prostituindo, sendo escravizada sexualmente, e tá todo mundo batendo palma. E eu não tô vendo ninguém se levantar. Eu não estou vendo o meio cristão se levantar para falar sobre isso, pregar sobre isso ou intervir contra essa situação. Porque, como eu disse para vocês, quando eles querem se aliviar, seja de alguma forma pulando cerca, seja casado ou solteiro, eles procuram sim essas meninas. E fica tudo muito bem encoberto, porque a masculinidade, os homens, eles são bem unidos, bem unidos. E eu tenho percebido também que um pecado masculino é muito mais facilmente perdoado nas denominações do que de uma mulher. Isso para mim fica claríssimo. E isso não vem de Deus. Isso vem das instituições e da visão masculina opressora. Para mim, certas visões teológicas masculinas brasileiras é uma cópia horrível daqueles homens lá que são dominadores, onde as mulheres não podem aparecer, tem que andar toda tapada. Para mim é uma versão, é a pior versão desses homens machistas e dominadores. Porque, como eu disse, se é para viver essa palavra, se é para viver a palavra, vamos vivê-la toda. Vamos pegar o Antigo Testamento e parar de peneirar e querer viver só aquilo que convém. Porque tá pesado. Tá pesado para alguns, não tá pesado para todos. Tá sendo conveniente para alguns, mas não tá sendo conveniente para todos. Então, na minha visão, o evangelho que traz opressão, sofrimento, tudo que ultrapassa a palavra, tudo que é utilizado, tudo que é extraído da palavra para dominar, para proveito próprio, porque para mim essa visão, ela é uma visão para proveito apenas deles, entende? Apenas eles dominam. Ou principalmente quando essa mulher não tem um pai de posição elevada, ou uma mãe, ou um marido. Ela fica na mão desses homens que a limitam financeiramente e espiritualmente também. Eles se opõem ao chamado da vida da mulher. E naquele grande dia, eles vão prestar conta, porque o pastor que não pastoreia corretamente, de acordo com a palavra, vai prestar conta. E eu não falo só de pastor, eu falo de qualquer tipo de liderança. Aliás, nem precisa ser liderança inserido no meio cristão para poder querer dominar e subjugar as mulheres. Bom dia.